Imaginar a cena já causa arrepio, sabe? Nossa, com certeza. Uma multidão raivosa, pedras pesadas nas mãos, gritos de acusação ecoando pelo pátio de um templo de pedra. Um caos total. Caos absoluto. E no centro de tudo isso, uma pessoa publicamente humilhada, arrastada para fora de casa, só esperando o momento exato em que a primeira pedra ia ser lançada contra o corpo dela. É angustiante só de pensar. E então, no auge da tensão, acontece um silêncio perturbador. Uhum. Um silêncio que muda o curso da história. Na nossa análise de hoje, o foco é um dos relatos mais famosos, tensos e fascinantes da Antiguidade. A narrativa da mulher adúltera, lá no Evangelho de João, no capítulo 8. E o que torna esse nosso mergulho de hoje incrivelmente rico é a base documental que a gente tem à disposição, né? Sim, é muito material. Muito! Para quem acompanha a gente e curte um bom contexto histórico, não estamos lidando com um texto antigo de forma rasa. De jeito nenhum. O material que fundamenta a nossa discussão hoje inclui uma vasta gama de comentários teológicos e histórico-culturais de muito peso. Exato. Nomes grandes. Sim, estamos falando de análises do MacArthur, do Wiersbe, as notas do D.A. Carson, do Hernandes Dias Lopes e até do João Calvino. É uma perspectiva que cruza dados da lei judaica com as imposições do Império Romano. E o nosso objetivo aqui hoje vai muito além de, fazer uma autópsia de um debate jurídico de 2000 anos atrás. Com certeza. A gente quer extrair dessa cena uma lição vital, super atual, sobre o acolhimento e a restauração de pessoas que se encontram esmagadas sobre um julgamento intenso, sabe? Pessoas estigmatizadas. Isso, totalmente excluídas pela sociedade. É brilhante como a situação inteira foi conduzida por Jesus ali. Mas o que me intriga logo de cara é o momento que eles escolheram. O timing da coisa toda. É, o timing. Por que arrastar essa mulher para o templo de forma tão espetaculosa logo após um período de festa? Uhum. Qual era o verdadeiro objetivo por trás dessa comoção toda? Olha, se a gente conectar o relato ao quadro geral e as anotações da Bíblia de Genebra mostram bem isso, a cena acontece logo depois da festa dos tabernáculos. Que era uma festa gigante, né? Gigante e super alegre. Era uma das celebrações mais populares de Jerusalém. Certo. Multidões de peregrinos acampavam em tendas feitas de ramos para lembrar do cuidado divino no deserto. Tinha cerimônias enormes com água, o acendimento daquelas menorás gigantes que iluminavam a cidade inteira. Um clima super positivo. Exatamente. Era um tempo de perdão, de focar na provisão. E é bem nesse cenário, depois de dias de luz e festa, que a escuridão da hipocrisia política aparece. A cidade inteira num clima de celebração espiritual e, de repente, um grupo de líderes religiosos interrompe tudo com uma execução. E as fontes são unânimes nisso. Sim, os escribas e fariseus ali não estavam nem um pouco interessados em justiça. Nem em moralidade, nem em preservar a lei da família. Nada disso. O que eles queriam era fabricar uma armadilha, né? Uma armadilha perfeita. Eles não viam a mulher como um problema moral. Ela era uma isca. Uma isca. Sim, o dilema jurídico que eles montaram era uma obra-prima da malícia política. Uhum. Pela antiga lei de Moisés, o adultério era um crime passível de morte por apedrejamento. Só que tinha um detalhe geopolítico crucial que dominava Israel na época. Israel era uma província ocupada, e Roma tinha imposto o jus gladi, que é conhecido como o direito da espada. O que seria o monopólio da violência na mão do Estado, certo? Exato. Na prática, as autoridades judaicas tinham perdido o direito legal de aplicar a pena de morte por conta própria. Para crimes comuns, né? Isso. O Sinédrio, que era o tribunal deles, podia até julgar questões religiosas, mas a execução letal era exclusiva do governador romano. O Pôncio Pilatos. Ele mesmo. Roma mantinha esse controle rígido justamente para evitar que líderes locais executassem opositores políticos usando a religião como desculpa. Porque isso podia incitar rebelião, claro. Ou seja, era um beco sem saída. Foi um dilema arquitetado para destruir a figura de Jesus ali, independentemente do que ele respondesse. Qualquer resposta seria um desastre. Imagina a cena, se ele dissesse, sim, a lei de Moisés manda apedrejar, então podem apedrejar ele. Estaria incentivando a multidão a cometer um crime contra Roma.
Uma insurreição. Exato. Ele poderia ser preso ali mesmo pelos soldados romanos por usurpar a autoridade do império. E por outro lado, se ele dissesse não deixem a mulher ir porque a lei de Roma proíbe a execução, a armadilha fechava do mesmo jeito. Como assim? Os acusadores iam gritar aos quatro ventos que ele era um herege, um falso mestre vendido aos romanos. Ah, entendi. Que ele desrespeitava a lei de Moisés. Exatamente. Isso ia arruinar completamente a reputação dele com o povo judeu. O povo queria um líder contra o império opressor, não alguém que se curvasse a Roma. Então o objetivo nunca foi punir o adultério. Nunca. O objetivo era forçar uma acusação de traição, fosse contra Roma ou contra Israel. Essa frieza calculista me deixa chocado. É a crueldade disfarçada de zelo religioso, sabe? Totalmente. Lendo o material que a gente separou para hoje, especialmente os apontamentos do Hernandes Dias Lopes, tem um destaque muito cirúrgico para a coisificação do ser humano nessa narrativa. Sim, esse ponto é fortíssimo. A lei lá em Levítico 20 era inegociável quanto à punição. Exigia a punição dos dois, o homem e a mulher. Os dois. E, no entanto, o silêncio sobre o homem nessa cena é ensurdecedor. Cadê o cara? É uma simetria gritante. Eles diziam defender a lei, mas onde estava o homem envolvido? Pois é. A ausência dele expõe a farsa desse julgamento. Só a mulher foi arrastada, despida da dignidade dela, arrancada da vida privada e jogada para ser humilhada em público. O que a gente vê ali não é busca por justiça. É a objetificação completa de uma pessoa. Ela não era vista como uma pessoa com história, com sentimentos, Nem com nome. nem nome. Era só uma peça num tabuleiro de xadrez moral. Um objeto descartável num jogo de poder político. E se a gente trouxesse a lente para hoje, para a sociologia moderna? A gente percebe que essa dinâmica de usar pessoas como espantalhos não sumiu, não. Mudou só a ferramenta. É. A gente ainda vê indivíduos com dores reais sendo ignorados ou expostos só para que um grupo possa ganhar pontos políticos ou para lacrar num debate ideológico na internet. A desumanização continua sendo uma arma de controle muito eficaz. Com certeza. E é diante dessa mesma desumanização violenta que ocorre uma quebra de expectativa magistral. A reação de Jesus. Sim, diante daquela gritaria, exigindo um veredito, ele se recusa a entrar no jogo. Ele não debate. Não. Ele simplesmente se inclina e começa a escrever na terra com o dedo. É um contraste de postura impressionante, né? Demais. De um lado, o caos, as pedras prontas para o lançamento. Do outro, silêncio absoluto e um dedo riscando a poeira do chão. Aquele silêncio agiu como um balde de água fria na multidão. O tribunal de homens com pedras na mão é apressado, reativo, mas o silêncio forçou outro tipo de tribunal a entrar em sessão. Obrigou os caras a lidarem com a própria consciência. Inebriados pela própria justiça fingida, eles tiveram que ouvir o eco incômodo dos próprios pensamentos. E depois desse silêncio estratégico vem o golpe de mestre. A frase que desmontou tudo. Aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Essa frase virou provérbio popular, mas não era só uma frase de efeito. Tinha base legal, né? Tinha. A resposta leva a discussão direto para Deuteronômio 17. A lei estipulava que em qualquer apedrejamento, as testemunhas oculares deveriam ser as primeiras a tirar a pedra. Não os juízes, as testemunhas. As testemunhas. Para garantir que ninguém fizesse uma acusação leviana, porque o peso do sangue ia ficar na mão de quem iniciasse o processo. Precisamente. Mas Jesus coloca um adendo moral devastador. Ele concorda com a lei, mas estabelece um critério. Qual? A testemunha não pode ser cúmplice, nem ter a mesma natureza de falha oculta. Quem executa o juízo divino precisa ter as mãos limpas. E ao fazer isso, ele tira o foco do crime da mulher e joga direto para a consciência dos acusadores. A armadilha é desarmada na hora. O efeito é instantâneo. Ninguém ali tinha as mãos limpas para iniciar o apedrejamento sem assumir a própria hipocrisia. E aí rola a retirada estratégica. E lendo os comentários do João Calvino, eu achei fascinante o detalhe de que os mais velhos foram os primeiros a ir embora. Sim, um por um soltando as pedras. A análise do Calvino sobre isso é maravilhosa. Ele entende que a idade e a experiência frequentemente corroem
aquela ilusão de justiça própria que o jovem tem. O jovem é mais inflamado, né? O jovem religioso fervoroso acha que a moralidade dele é um escudo impenetrável, que ele nunca vai cair. Mas os anos trazem o peso das próprias falhas. Das promessas que não foram cumpridas, das contradições. Os mais velhos não conseguiam mais sustentar a farsa da perfeição absoluta diante de um espelho tão claro. O som das pedras caindo, começando pelas mãos calejadas, é a trilha sonora da arrogância sendo desmantelada. Que imagem forte! Muito forte. E o que acontece depois é uma transição brutal de sistemas. Como assim? A mulher é retirada daquele tribunal dos homens, que expõe, envergonha e descarta as pessoas. E ela é transferida ali mesmo, no pátio, para o que a gente pode chamar de Tribunal da Graça. Um ambiente que protege e foca na restauração da dignidade dela. Isso nos leva à aplicação social e prática de tudo isso hoje. Se a gente trouxer essa lente para a nossa realidade contemporânea, essa narrativa é um arquétipo perfeito para o acolhimento. Sem dúvida alguma. A estrutura de exclusão descrita ali não ficou presa no primeiro século. Infelizmente não. Os processos de estigmatização continuam isolando pessoas que acabam à margem da sociedade, vivendo sobre um julgamento prévio. É fundamental a gente dar nome aos grupos que enfrentam esse apedrejamento social invisível hoje. Com certeza. Pensa nas pessoas em situação de rua. A sociedade passa por elas e as julga como invisíveis, ou pior, como perigosas. Criminalizando a pobreza. Exato. Criminalizando as tragédias que levaram aquelas pessoas até ali. E a gente pode estender isso aos ex-dependentes químicos em recuperação. Nossa, o estigma é enorme. O esforço para reconstruir a vida esbarra num preconceito perene. Tem sempre uma desconfiança, uma pedra metafórica na mão de quem avalia essas pessoas para o emprego. O mesmo vale para ex-presidiários que já cumpriram a pena. A justiça disse que a dívida está paga, mas a opinião pública continua exigindo punição eterna. Negando a oportunidade básica de sobrevivência e empurrando eles de volta para as margens. E tem situações até mais cotidianas. Pessoas com históricos morais complicados. Alguém que passou por uma separação difícil, que cometeu erros no trabalho ou na vizinhança, rapidamente viram alvo de isolamento e fofoca. É o tribunal moderno. Pois é. E o que me fascina é como a conclusão dessa narrativa oferece um roteiro alternativo para lidar com isso. Jesus olha para ela e diz, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Mas isso não traz um risco de parecer que o erro não importa. Esse é um ponto teológico super relevante que o Wiersbe e o MacArthur abordam muito bem. A genialidade aí é a graça sem relativismo. Graça sem relativismo. Isso. Ao dizer vai e não peques mais, o erro não é romantizado ou minimizado. A quebra de aliança existiu, mas a grande inovação é a inversão da ordem das coisas. Como assim a ordem? Nós, na sociedade, costumamos exigir que a pessoa prove que mudou antes de oferecermos qualquer dignidade. Exigimos comportamento perfeito primeiro. E a narrativa faz o inverso. Perfeitamente. A pessoa recebe a não condenação e a garantia da vida primeiro. A dignidade é devolvida antes da instrução para correção. A proteção vem antes da cobrança. Exato. E isso cria segurança psicológica onde a transformação real pode acontecer. Traduzindo isso para a ação social hoje, assistência real não é só dar um prato de comida e virar as costas. É criar vias estruturais de recomeço. Desamarrar a pessoa da âncora do passado dela. É entender que o pior erro de uma pessoa não define a identidade dela para sempre. E isso lança um desafio prático urgente para quem nos ouve agora. Um desafio e tanto. Identificar na sua própria comunidade quem são essas pessoas que perderam a voz sob o peso do julgamento. Aquele jovem cumprindo medida socioeducativa que precisa de um mentor para ouvir e não de alguém para apontar o dedo. A pessoa que virou alvo das fofocas do bairro. Exatamente. O convite é soltar as pedras do preconceito. Deixar de ser o acusador reativo para ser o agente ativo de restauração. É uma mudança de mentalidade gigantesca. Fica aí o convite para reflexão para quem acompanha a gente. Continuem questionando, soltando as pedras e buscando novas perspectivas. Um excelente dia a todos e até o próximo mergulho.